A quitosana, pessoal, ela já é basicamente uma fibra, tá? A quitosana é uma fibra muito similar à própria celulose e ela é obtida a partir da quitina. Quitina é uma substância que forma a carapaça de crustáceo, de lagosta, até pacientes que têm alergia a frutos do mar, eles têm que tomar cuidado com a suplementação de quitosana, que pode desencadear uma reação alérgica, ok? Mas a quitosana basicamente age como uma fibra. As fibras, elas têm um efeito clássico, ainda mais as fibras solúveis, de absorver água. Então, quando você consome uma fibra solúvel, ela absorve água, isso gera geralmente um aumento do volume no estômago. Esse aumento de volume no estômago sinaliza para uma maior saciedade, porque estômago mais cheio, estômago dilatado, sinaliza para uma maior saciedade. Em teoria, quando essas fibras elas se complexam ali com o bolo alimentar, elas geram uma camada viscosa que poderia diminuir a ação de enzimas no bolo alimentar. Então, em teoria, quando você consome uma fibra solúvel, pela formação desse gel viscoso em torno do bolo alimentar, a ação das enzimas digestivas seria menor. Consequentemente, a ação de uma lipase, por exemplo, ali seria menor e, consequentemente, a absorção da gordura ali seria menor. Ok? Então, a quitosana, o mecanismo de ação dela, em teoria, para reduzir a absorção de gorduras, seria por essa questão. Ela formaria esse gel viscoso no bolo alimentar, as lipases não conseguiriam interagir corretamente com o alimento em si, a digestão da gordura não seria feita de maneira eficaz, diminuiria a absorção dela, e o outro efeito seria mediado pela saciedade, que daí entraria como fibra. Mas quitosana é fibra, tá, pessoal? Eu falo dela aqui porque é uma fibra bastante estudada e porque é muito vendida como suplemento. Então é comum ter cápsulas de 500 mg de quitosana vendida em lojas de produtos naturais. As doses mais usadas, de 1 a 4 gramas por dia, geralmente antes das refeições. Fibras, elas também são usadas antes das refeições, porque em teoria elas já teriam esse efeito agudo de suprimir um pouco o apetite do paciente e talvez aqui reduzir a absorção de gorduras. Mas já deixo claro que esse mecanismo voltado para a diminuição da absorção de gorduras pelas fibras, ele é muito pouco evidenciado, tá, pessoal? Quitosana tem alguns estudinhos em pacientes sobrepeso e obesidade. Isso aqui é um exemplo, 3 meses de estudo, 500 miligramas 5 vezes ao dia, então 2,5 gramas por dia, antes do café, antes do almoço e antes da janta. Não tiveram nenhuma alteração específica na dieta, os pesquisadores só mandaram os participantes manterem a dieta alimentar padrão ali e fazer a suplementação antes da refeição. Quem usou o placebo perdeu 330 gramas, quem usou a quitosana perdeu 3,1 kg. Em teoria, o consumo calórico dos grupos foi o mesmo. Como que os pesquisadores aqui fizeram essa análise? Pegaram e fizeram 3 recordatórios alimentares. Um recordatório alimentar na primeira semana, o paciente relatava o que ele consumia e o pesquisador analisava. Um recordatório alimentar no meio do estudo e um no final, tá? Só que isso aqui não é uma maneira muito bem controlada. Então, durante 90 dias fizeram 3 recordatórios alimentares, mas em teoria a ingestão calórica foi a mesma e quem usou a quitosana realmente perdeu mais peso quando comparado ao placebo. Se a gente pegar aqui no final dos 3 meses, uma média ali de 3,1 kg. Teve uma perda de peso bastante expressiva, tá? Um paciente bastante empenhado ali. Exato. Tem um viés aqui nesses estudos, tá, pessoal? E aqui nesse estudo é interessante falar o seguinte, ó. Primeiro, é um estudo patrocinado, então tem um conflito de interesse, não tem controle de dieta, e até se a gente analisa aqui o que foi perdido, quem usou quitosana, por exemplo, perdeu mais massa magra e o grupo placebo ganhou massa magra. Isso aqui eles analisaram perda de peso total. Então, assim, não vai promover esse efeito de perder peso de maneira tão expressiva como alguns mencionam, tá? Mas só para vocês terem noção que tem estudos, só que a gente tem que analisar esse estudo. Não tem controle dietético, tem patrocínio, então tem conflito de interesse. Na análise da composição corporal, quem usou a quitosana perdeu massa magra, o placebo ganhou massa magra. Então tudo isso mostra as limitações do estudo. Só que quitosana é bem estudada, tem estudos de revisão já sobre quitosana. Esse aqui é um exemplo, ó. Só que quando os estudos de revisão eles pegam e analisam mais estudos clínicos, eles veem justamente que a comprovação é bastante limitada. Então o estudo de revisão viu que a maioria dos estudos com quitosana são enviesados. Por que enviesados? Porque não controlam a dieta. Então se não tem controle da dieta, não dá de saber se o efeito foi ou não daquele suplemento ou daquele fitoterápico. Os que mostram perda de peso, geralmente é uma perda pequena, alguns gramas a mais no mês, ou seja,
o efeito clínico é bastante baixo. Então, quitosana como um suplemento voltado para a perda de gordura também acaba tendo uma comprovação bastante limitada, tá?